Fala, torcida batateira, tá no ar mais um Resenha Aurinegra. Boa noite pra todos vocês aí. Bom dia, boa tarde pra quem for assistir aí em outro horário. Tamo no ar aí pra mais um Resenha Aurinegra. E temos bastante coisa pra gente conversar aqui. Vou tentar ser breve. Eu sei que da última vez eu não queria ser breve, mas acho que por alguns motivos, né, eu tinha muito a falar, principalmente depois do Paulistão, né? O último programa foi mais com base nisso, né? Na eliminação, uma pós-eliminação lá do Paulista, depois da derrota pro Corinthians. E aí, passado aquele período de Paulistão, as coisas. Teve aquela. Não vou nem dizer muito uma pausa, vai de 2 semanas. Acho que foi mais ou menos isso. Nem sei se chegou a ser 2 semanas, acho que foi 1 semana e pouco. E aí já vieram os jogos aí nacionais, né? Tivemos aí a estreia na Copa do Brasil, e é isso que eu vou comentar um pouquinho. E falar também um pouco sobre o próximo jogo com o Joinville, que é essa semana, né? Amanhã. Na terça-feira aí lá em Santa Catarina, fora de casa, e também na estreia na Série B, da Copa do Sul-Sudeste, que aí nesses últimos dias a gente teve, né, depois do último resenha, a gente teve a definição da data da Copa do Brasil, acho que não lembro se já tinha, depois que eu gravei o último programa, e aí em seguida a gente soube do nosso adversário, e aí no meio tempo a gente já tinha a tabela da Série B, mas a gente não sabia as datas, né, então final de semana que a gente soube das datas, que inclusive tem o nosso primeiro jogo em casa é bizarro, né? Eu vou falar depois. E a Sul-Sudeste, que também teve sorteio recentemente. Então, questão de dias, nós já temos o nosso calendário aí, né? Com os jogos tanto da Copa do Brasil, da Copa Sudeste e da Série B, né? Então vamos falar um pouco de cada uma dessas competições, né? Paulistão acabou, finish, né? Eu fiz até um post aí falando sobre o Paulistão, que afinal, né? De ontem aí. Mas vamos pro que interessa, vamos falar aí da Copa do Brasil, do jogo do último jogo nosso, né? Foi contra o Atlético da Bahia. Mas antes, eu vou rodar a vinheta e eu quero você que tá assistindo aqui deixar o like, deixa o comentário, compartilha, manda pra galera, que resenha aí. Eu gostaria até de fazer diferente com o convidado, mas não foi possível, enfim, tô numa correria danada, enfim, principalmente essa semana. Quem for acompanhar aí, quem, né, que for meu amigo aí, acompanhar aí, né, na rede social, até mesmo no resenha, né, vou postar, vocês vão entender. Um grande motivo por conta deste clube aqui, né, desse motivo aqui que eu estou aqui, né, que é o São Bernardo, mas aí eu não vou dar spoiler nenhum agora, então é isso. Então, assim, por esse motivo eu não consegui fazer ao vivo, não, com convidado. Mas na semana que vem vamos tentar fazer. Eu até pensei em fazer chamando torcedores de outros times. Vamos ver. Porque eu queria fazer muito um tier list, né? Dessa Série B. Eu acho que todo campeonato a gente faz essa tier list. Então vamos ver como é que vai ser de fazer um negócio desse ao vivo, tá bom? Mas ainda a data a confirmar, né? Não sei se vai ser na segunda, na terça. Mas deve rolar aí no começo da semana que vem, né? A gente na prévia da Série B, a semana de estreia. E se tudo der certo amanhã, teremos, né, a quarta fase já na semana que vem, né? Porque de acordo com o calendário CBF, as fases são uma atrás da outra até a quarta. E aí, passando a quarta fase, só lá no final de abril, que aí vem a quinta fase, onde entra os times da Série A, né? E aí tem novamente um sorteio com os jogos de ida e volta, aí começa os jogos de ida e volta, e aí a gente vai saber, claro, classificando, passando amanhã e passando na quarta fase o vencedor de Ceará e Maranhão, aí a gente vai ter o nosso desafio, o nosso caminho lá para a quinta fase, para pegar um time de Série A. E é isso, galera, sem muita enrolação, novamente deixa o like, né, participa aqui desse programa de hoje aqui e roda a vinheta. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Bom, galera, vamos lá, né? Como eu comecei aqui falando aí na intro, né, antes da vinheta, de vários assuntos que a gente tem aí, eu queria começar falando do último jogo, né? Que eu não fiz aquela análise, e também você não vai ver aqui uma análise de todos os detalhes. Vamos nos poupar. Eu até pensei em botar um videozinho aí com as imagens, mas vamos nos poupar. Poupar você aí que tá assistindo, né? Vitão, Nakamura, Fabiola, Caião, a galera aí. Se poupar, porque, na moral, foi feio o jogo. Foi muito feio, mas muito feio. Olha, eu tava assim,
motivado em termos de torcida, né? Que a gente tava fazendo uma festa bonita e tudo mais. Apesar do público ridículo, né? Mas, e aí, até aproveitando aqui o espaço para deixar um abraço pro nosso Robertinho, né? O grande Robertinho, que o Robertinho ele é um cara genial, um cara empolgado, motivado com o clube, ele quer muita torcida no estádio, né? Aí o jogo era 8 horas, né? O horário legal, ok, né? E olha que choveu, mas a chuva não é problema, porque parou de chover cedo até, foi uma chuva rápida. O problema é o ingresso, né? Mas o Robertinho quer muito estádio cheio, então ele botou o preço a R$ 60, né? Uma promoção, né? E aí, né, gente, poxa, assim, incrível, né? A gente teve um público de 500 pessoas, mano. É ridículo. O nosso pior público na história da Copa do Brasil, né? A gente jogou poucas partidas na Copa do Brasil, é verdade, né? Foram 2 jogos em 2013, um jogo em 2014, um jogo em 2023, um jogo em 2024. Toda a Copa do Brasil a gente joga em casa, né? Até porque a edição que a gente só fez uma partida, que foi em 2023, foi em casa contra o Náutico, né? Então, jogamos nessas partidas aí com pelo menos um jogo em casa. E todos os públicos foram bons, podemos dizer, mas esse contra o Atlético foi o recorde de pior público da nossa história. Ridículo. E assim, como eu disse, eu não vou ficar aqui fazendo aqui um monólogo, uma análise aprofundada e tudo mais. Como diz o nome do canal, uma resenha aqui, a gente vai... O que eu posso falar é que assim, né? Além do Robertinho estar tão empolgado com a Copa do Brasil e querer o público no estádio, né, e fazer o possível para isso, a gente também teve um time em campo que tava muito afim também. Mas no dia eu tava muito puto. No dia seguinte que eu fiz o post, escrevi e tudo mais, refleti um pouco, continuava puto. E aí passando os dias, né, com o tempo a gente fica mais... Né, se a gente tá triste, muito triste no dia, vai passando. Se a gente tá muito feliz, vai passando. Os sentimentos aflorados no momento do jogo ali, pós-jogo, vai passando. Né? E aí, que eu posso dizer hoje, depois de, 10 dias aí daquele jogo? O que eu posso dizer quanto a isso? Que a gente realmente fez uma partida ruim, né? A gente ficou praticamente o primeiro tempo todo no campo deles e não teve uma jogada assim muito eficiente, nem pra falar assim, puta, foi uma bola na trave, o goleiro deles estava bem. Mano, não chutava pro gol, uns chutes ridículos quando teve. Primeiro lance do jogo ali, assaram uma bola na lateral ali, e aí cruzaram, se não me engano, não lembro se foi lado esquerdo ou lado direito, aí o Pedro Vitor tentou um voleio todo sem jeito, mano, ridículo. Né? Não sei se tamanha confiança, talvez pode dizer que o time entrou de salto alto, mas esse time aí é baixado, Série D, né? Vai passar o carro nisso. E entrou assim, tipo, subestimando, né, o adversário. E cara, foi um show de pataquada, né, ao longo da partida, né? Assim, essa é a palavra que pode definir. Não tem transição no meio pro ataque. A gente tinha a bola, a gente tinha um time todo praticamente do meio pra frente. No primeiro tempo, a gente quase não viu o nosso time, o Atlético, no nosso campo de defesa. Né, na outra metade do campo. E aí, assim, cara, foi feio de ver, porque parece que eles não estavam treinando. Tem uns lances que eu até postei no Instagram do Resenha. Pô, o cara fez uma jogada ensaiada, o cara, em vez de lançar a bola, que já acho uma bosta isso, mas às vezes dá certo, né? Bem às vezes. Aí, ele tocou a bola pro primeiro o primeiro homem ali, né, na grande área. Aí ele deu um corta-luz, se achando super inteligente. Só que não combinou, porque o de trás não sabia de porra nenhuma. E aí e aí o outro tentou correr atrás, não sei se era o João Paulo, trombou no cara do Atlético, mó lance, parecia a pegadinha do Faustão, tá ligado? Aquelas, sabe? Parecia a gincana do Olimpíada do Faustão, que é umas pataquadas que acontece. Umas coisas feias, gente. Foi muito feio. O time... E aí, isso que o pessoal fala, né? Nossa, contra o Joinville a gente vai passar. A gente não pode perder pro Joinville. Eu entendo, gente. É um time de Série D. É um time que foi rebaixado no Catarinense. Tá cheio de problema interno lá no Joinville. Eu tava dando uma estudada aqui no Joinville pra até falar aqui pra vocês hoje. Mano, tá tudo zoneado lá. Mas mata-mata, jogo único, os caras estão em casa, vão vir com tudo. A gente nesse futebolzinho aí, tô dizendo que a gente não vai passar. É só assim, tipo, calma lá, vai ser difícil. Na Série B, é claro que muda, o time, né, vai passar sufoco, mas vai passar sufoco. Na Sudeste, o pessoal falando lá com o sorteio, dá pra chegar na semifinal pelo menos. Cuidado, porque é que assim, nosso grupo é fraco, mas os nossos adversários são difíceis. O outro grupo é mais difícil, né? Então a gente vai pegar uns times chatinhos e tudo mais. Acho que o nosso grupo, depois eu vou dar uma olhadinha lá e a gente fala sobre isso. Mas assim, pra resumir, cara, um futebol muito ruim. O que eu, depois passando a refletir, até falando com alguns outros amigos, torcedores, né? Sofredores igual eu, né? E vocês estão assistindo. E aí vocês podem comentar aí pra saber o que eu tô pensando é loucura. Que pode ser que talvez eles estavam tão ruins dentro de campo que talvez os caras entraram meio desligados, sabe? Porque
talvez pensando, pô, é um jogo muito mais fácil. Os caras vieram de um Paulistão jogar com o Corinthians, Novo Horizontino, que é o finalista. O Corinthians, né, time grande, de Série A e tudo mais. O Bragantino, de Série A, né? O São Paulo, de Série A, time grande. O Mirassol, time de Série A. Eu falei do Novo Horizontino, não é de Série A, mas é o finalista do Paulistão. Pô, de todos os times que a gente enfrentou, o mais fraco foi o Capivariano, que a gente varreu. A Ponte, que, né, foi rebaixada. O Noroeste, que a gente ainda empatou. E aí acabou, porque os outros 5 foram tudo pedreira. A gente foi muito ruim isso, né, na questão do sorteio. E aí pega um Atlético da Bahia, com todo o respeito com o futebol baiano, e o Atlético de Alagoinhas. Mas, cara, é um nível muito abaixo. O cara mais famoso ali deles era o Walter, que nem começou jogando, né? Tem lá seus 36, 37 anos. E, enfim, resumindo, né? É isso, assim, foi muito fraco esse time em campo. E aí pode ser que o nosso Bernô entrou meio desligado, meio assim, vai ser fácil. E talvez jogou dessa forma por isso. Imagino que contra o Joinville amanhã eles vão entrar mais ligados, eles vão estar numa pegada diferente. E é o que a gente espera ver eles em campo. Porque contra o Atlético foi triste de ver, cara. Era um jogo que dava pra ter ganhado de uns 4-0, 5-0. Eu até falei, acho que no outro resenha, que eu só iria comemorar se fosse de 3 pra cima. E foi 2, eu não comemorei. E não é assim, porque eu falei isso daí, eu sou homem de palavra, não vou comemorar. Não, não é isso. É a questão de assim, foi tão feio ver o time em campo, o ataque ineficiente, não chutava no gol, e aí eu fiquei puto por isso. Falei, poxa, o Atlético, pô, olha esse time dos caras, mano, a gente não chega no gol deles. E no segundo tempo a gente ainda tomou não sei se dizer um sufoco, mas eles chegaram muitas vezes na nossa defesa. Acho que teve uma bola na trave, foi uma boa defesa do Alex Alves. Foi o único lance perigoso deles, assim. Então é um time muito fraco. E assim a gente ainda levou assim um monte de ataque deles, assim, pelo menos chegadas do time deles no nosso campo de defesa, que eu achei, como é que fala, inaceitável. E aí é isso, então assim, o time foi muito mal, muito abaixo do esperado. Infelizmente não tem coletiva nesses jogos, se teve, não teve, a gente não ficou sabendo, pelo menos. Queria muito ouvir o Catalá, que assim, é ridículo, né? E pra mim isso sei lá, eu cheguei até a pensar que é jogador jogando mal pra derrubar o técnico, né? É claro que eles vão fazer isso na Copa do Brasil, mas assim, é muito feio, cara. Não sei se é também o que o Catalá não consegue mais fazer nada de útil, tirar nada de útil desse time. E novamente, como eu já falei no outro resenha, eu não consigo achar que isso é problema do elenco. Que o Pedro Vitor é ruim, que o Pedrinho é ruim, que o Fabrício Daniel é ruim, que o Pará, o João Paulo, etc. Pra mim, cara, é o time que tá sendo mal treinado, é coisa do técnico, né? Mas enfim, pra falar do jogo aí já foi o suficiente. Nosso próximo adversário, pra gente fechar a Copa do Brasil aqui, né? Eu até já falei, né, antes da vinheta. Se a gente classificar amanhã, pega Ceará ou Maranhão. Inclusive, podemos ter 2 jogos seguidos na mesma semana com o Ceará. Impossível isso, né? É destino, né? É capaz de acontecer exatamente isso. A gente ganhar, o Ceará ganhar, e aí ter 2 São Bernardo e Ceará, e ainda sendo um aqui e um lá, né? Os caras vão jogar, acho que é no sábado, domingo ou sábado à tarde? Eu não lembro agora, eu tô com a tabela aberta aqui. É no sábado à tarde, bem que eu imaginei que ia ser no sábado, dia 21. Aí sábado à tarde, e aí o jogo talvez seja quarta, ou até na terça, né, aqui. Se a gente classificar, porque quarta-feira o jogo... É que os 2 times são os mesmos, podem ser os mesmos, né? Claro que se for Joinville e Maranhão, foda-se. Mas aí também eu não vou estar falando disso aqui. Aí se for São Bernardo e Ceará, pode acabar sendo diferente aí a data, né? Jamais seria numa quinta, então pode ser numa quarta, ou pode ser numa terça, pra ter aí um dia, né? É que o Ceará, eu não sei que dia que o Ceará joga com o Maguari. Que o Ceará jogar na quinta, mano, ele não vai jogar... Maguari não, Maranhão. Ele não vai jogar... É na quinta. E é no Maranhão. Embora não é tão longe o Maranhão do Ceará. Mas assim, eles vão ter que ir de lá vir pra São Bernardo, pra São Paulo. Então, tipo, o jogo quinta e aqui na terça eu acho difícil. É capaz de se o Ceará passar e a gente classificar amanhã, aí ser na quarta. Que aí quarta e sábado é um pouco em cima, mas são 2 times que já vão. Eles vão ter o mesmo tempo de descanso. Então, pra CBF, pensa, os 2 reclamam. Não pode falar que um tá sendo favorecido e o outro não. Entendeu? Essa aqui por isso que eu quis dizer isso. E aí, assim, o Joinville, como eu falei, né? Falando um pouco sobre o nosso adversário, a gente tem aí o adversário aí, Joinville, cara, tem uma campanha ruim como o Atlético de Alagoinhas, né? Pra quem não viu lá no Instagram, eu falei sobre isso. E assim, o Joinville também foi lanterna na primeira fase do Campeonato Catarinense, vamos dizer no campeonato, né? Assim como o Atlético de Alagoinhas. E também vai jogar a Série desse ano. E assim como o Atlético fez uma campanha boa ano passado, pode-se dizer, o Joinville também. A diferença é que o Joinville fez uma campanha ainda melhor ano passado, porque ele teve o calendário todo, vamos dizer assim, porque ele jogou 2 competições, né? Então, no Campeonato Catarinense, o Joinville classificou para o mata-mata, eliminou o Criciúma, seu maior rival, nos pênaltis, fora de casa, e aí perdeu para o Chapecoense
por 2-1. E aí, assim, uma partida que é assim, pelo que eu andei lendo aqui, foi muito equilibrada. Então o Joinville teve ainda a chance de quase ser finalista do Catarinense, título, né? E aí, né, lá era jogo único, então perdeu 2-1, caiu fora. Mas por essa classificação, por essa boa campanha, classificaram para a Série D, né? E aí, depois, na Copa Santa Catarina, que é equivalente à Copa Paulista nossa, o Joinville perdeu a final, né, pro Figueirense, mas foi... mas por ser o finalista, ele conseguiu uma vaga na Copa do Brasil, né? Porque como a Chapecoense foi pra Série A, né? E aí vai pra quinta fase direto, o Figueirense pegou a vaga, que já tinha vaga na Copa do Brasil, acabou indo uma segunda vaga, né? E aí acabou indo pra Copa Santa Catarina, e aí a vaga acabou saindo pro Joinville. E aí, em 2026, bem no aniversário de fundação, né? No cinquentenário de fundação do Joinville, né? Que esse ano eles completam os 50 anos. Aí o Joinville cheio de expectativa com o calendário completo, Série D, Copa do Brasil, Catarinense, que eles não disputavam. Pelo que eu percebi aqui, a Série D eles tinham jogado recentemente, em 2024 eles tinham jogado, mas Copa do Brasil eles estavam acho que um tempo sem jogar, né? O Joinville, pra quem não lembra, né, em 2015, né, tinha um monte de catarinense na Série A, o Joinville tava lá, Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Avaí e tudo mais. Era um auge ali do futebol catarinense, né, no Brasileirão, e o Joinville fazendo parte disso, né, jogando com as grandes equipes ali do futebol e tudo mais, e aí veio a queda ali, a decadência do Joinville em 2016, de 2016 para frente, né, e aí o time despencou nas divisões nacionais, e hoje é o cenário contrário, né, a gente que não tinha divisão naquela época, hoje são eles que estão na quarta divisão e nós na Série B, e tudo mais, então é um momento inverso, o futebol é cheio de altos e baixos, por isso que eu falo, vamos aproveitar os bons momentos, né, e aí o Joinville acabou aí sendo rebaixado, né, com uma campanha ridícula. Nas primeiras rodadas o técnico lá deles foi demitido, aí contratou um outro técnico, Cristian de Souza, e aí, né, eles foram pro quadrangular, e no quadrangular eles também começaram muito mal, trocaram novamente o treinador, né, eu não sei se é o mesmo treinador que tá aí até agora, né, aí eles chegaram a vencer, pelo que eu tava analisando aqui, eles, né, nesse ano, eles venceram dois jogos. Venceram 2 jogos. Venceram o Carlos Renault, de lá de Brusque, que é o dono do estádio, né, do lado do Brusque, por 3-0. E foi o único jogo que eles venceram no quadrangular, né, foram rebaixados, né, para a segunda divisão. E venceram o CSA na Copa do Brasil, que, né, fizeram eles classificarem para a segunda fase. Para a terceira, não dizendo que eles, por conta de ranking, foram direto para a segunda fase, assim como nós. E aí, assim, né, a questão do Joinville na Copa do Brasil, eu falo, pessoal, ficar esperto, porque o Joinville pode estar num momento muito mal, muito mal. Então, assim, o Joinville está num momento péssimo. E assim, eu tava dando uma olhada, eles estão com um monte de problema, assim, de crise administrativa, processo de impeachment do presidente deles lá, D'Artagnan. E um monte de rolê aqui, problema com... Nossa, assim, depois procurem, quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Um monte de problema. E aí, assim, e os caras tendo a Série D, claro que ainda pra salvar ali a temporada, né? Mas não deixa de já ter sido desastroso já esse começo de ano pra eles, né? E aí, assim, tem toda essa situação, mas é mata-mata, é jogo único, é fora, então eles vão tentar, querendo ou não, toda a classificação vale muita grana, então pode ajudar muito, né, eles devem estar com um problema assim, devem estar também com um problema financeiro, então cuidado amanhã, a gente tem que tomar cuidado, né, e é isso, então, mas apesar de tudo isso, eu acredito na nossa vitória, mesmo com um time ruim no jogo passado, eu acho que o time vai entrar com outra postura, podemos ter Dudu Miraíma, né, que foi apresentado recentemente, então Dudu Miraíma está de volta aí ao Colossal Aurinegro, assim como o Daniel Amorim também foi apresentado, que veio lá do Velo, teve um 2026 até agora muito ruim, mas é um cara que assim, né, se você for analisar, é um cara de altos e baixos, teve temporadas com poucos gols, teve temporadas que ele foi assim, o cara do time, do ataque, né, marcando 15 gols em 30 jogos, tipo isso, sabe? Tem uns números muito bons, é um cara muito experiente, mas também tem uma certa idade, então isso pode ser ruim, pode ser bom por outros motivos. Eu não vejo a idade um grande problema, exceto quando você vê que é um cara que se machuca muito, é um cara que não tem um pique pra jogar, mas pode ser bom em outros motivos. O Silvinho mesmo que tem mais ou menos a idade dele, é um pouco mais velho, e quando tava aqui na última passagem, você é louco, jogou muito. Então eu acho que eu me preocupo mais com a questão física, por conta da idade. É claro que todo mundo também pensa isso, mas eu penso assim, se o cara tá rendendo, vai render bem, pode fazer gol, tem experiência disso, né? Sabe fazer gol. Agora, se ele vai fazer aqui, eu não sei. Mas também é uma coisa aí, né? Porque o pessoal do Velo detonando ele. Aí, pô, o time do Velo era muito fraco, né?
Ano passado ele tinha feito os gols, né? No Velo. Também tava no Velo no passado, no Paulistão. Mas esse time do Velo era pior que o do ano passado. Pegou times difíceis. Complicado também, né? Não tô querendo, assim, aliviar pro Daniel Amorim que ele vai deitar aqui. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser. É muito cedo pra dizer certas coisas aí, né? Aproveitando pra gente falar, a gente falou agora né, como eles podem estar amanhã aí no jogo, né? Não sei se não tem outro jogador, né? O Rodrigo Andrade já estreou, né? Que meio campo lá, né? Que foi anunciado recentemente. Ele já tava aqui treinando desde o começo do ano, né? Mas eu não sei qual motivo, ele só foi anunciado aí recentemente também. Mas contra o Corinthians, acho que ele jogou, né? Fez a sua estreia, igual o Foguinho fez no ano passado contra o Palmeiras. Pior jogo possível, o cara põe o cara. E aí, enfim, né? Com as contratações e tudo mais, né? Vem aí agora agora sim começa o ano pro São Bernardo, um ano diferente, né? Porque o Paulistão era assim, a gente tá anos já disputando, né? Apesar desse regulamento diferente, mas agora sim vai ser bem diferente o 2026 do Batateiro, do Bernô, porque vem aí as 3 competições, aí o trio Parada Dura, né? Então tem aí a gente aí agora olhando pra Série B, pra Sul-Sudeste. A Copa do Brasil já começou, né? Eu quis dizer porque são 3 competições nacionais e aí a gente aí jogando a partir aí do começo de maio, né? De maio não, março, que a gente começou aí a jogar a Copa do Brasil, né? Amanhã tem jogo, se classificar semana que vem tem outro. Então a gente pode, que aí no mês de março são 3 jogos da Copa do Brasil, né? E apesar que a segunda fase que a gente jogou com o Atlético foi no final de fevereiro. Mas que seja, são 2 fases, né? Agora o Joinville, se classificar Ceará ou Maranhão. E aí não é garantido ainda, né? Tem que ganhar amanhã. Mas garantido já temos pelo menos um jogo na Copa Sul-Sudeste. No final do mês aí tem a Chapecoense, né? E a Série B, né? Que aí já tem os jogos. Vamos já falar um pouco disso aqui? Vamos lá. Copa Sul-Sudeste, né? Pra vocês aqui. Cara, a Copa Sul-Sudeste foi sorteado aí, né? Esses dias aí. E estamos, né? Com uns jogos bem, bem interessantes aqui. A respeito, né? Nessa primeira fase. São 12 times divididos em 2 grupos, né? Times de cada estado, eles estão, né? Então, foi dividido, né? Pra não ter 2 paulistas no mesmo grupo, 2 cariocas no mesmo grupo. Então, são 6 estados e um time de cada estado em cada grupo, entendeu? E aí, dito isso, né? Nós caímos no grupo B com Volta Redonda, Juventude, América Mineiro, Operário, do Paraná e o Avaí, né? E vamos enfrentar, gostei muito, aliás, né? Vamos enfrentar o Sampaio Corrêa, né? Do Rio. Vou até falar na ordem aqui, né? Melhor, né? Que aí a gente vai enfrentar os 6 times, então eu vou falar na ordem. E aí lá no nosso Instagram tem lá, né? A tabela aí da Série B. Da Série B da Sul-Sudeste. Então, primeira rodada, né? Vai ser dia 25 ou 26. As datas ainda vão sair direitinho, né? Assim, exatamente. Mas a gente já tem mais ou menos a ideia das datas, da semana, pelo menos. Então, dia 25 ou 26, Chapecoense lá em Chapecó, né? A primeira rodada. Então, o jogo mais interessante que eu gostaria de enfrentar, assim, o time que eu mais gostaria de enfrentar é a Chapecoense. Claro que tem o Avaí, tem o Juventude, mas a gente já vai enfrentar eles na Série B, né? Então, enfrentar um time de Série A, que a gente só não iria conseguir jogar esse ano com eles, muito, muito da hora, ainda mais sendo lá fora. Não vou conseguir estar presente nesse aí, porque é de semana, né? Mas senão eu ia dar meu jeito pra conseguir colar. Então, primeiro jogo fora com a Chapecoense. Segundo jogo, 28 e 29 contra o Sampaio Corrêa do Rio. Sampaio Corrêa do Rio, tá? Lá de Saquarema. Depois, dia 8 e dia 9, de novo no Novo Horizontino e de novo fora de casa, né? Então a gente vai jogar 3 vezes com o Novo Horizontino lá, né, no interior. Uma vez aqui, porque vai ter o jogo pela Série B aqui também, né? Que são 2 jogos. Dia 15 e 16 contra o Cianorte, né, aqui em casa. Dia 29 e 30 contra a Tombense lá em Tombos, em Minas. Longe, hein? Esses jogos fora são longe. O Novo Horizontino tudo bem que é mesmo estado, né? Mas também lá na outra ponta. E contra o Caxias para fechar dia 6 e dia 7 de maio contra o Caxias na última rodada. Classificando os 2 melhores de cada grupo, os 2, né, o primeiro e o segundo se enfrentam. Porque aí, como, né, a gente só enfrentou times do outro grupo, aí na semifinal enfrenta os do mesmo. Então vamos supor que aqui nosso grupo tenha, seja nós e... Exemplo, né? Nós e o Operário, que o Operário é campeão paranaense e tal. Agora com os títulos desses times ficam. Pode dizer que tá meio equilibrado, né? O nosso grupo. Eu falei que o grupo do outro grupo é mais difícil, não. O grupo nosso é mais difícil, mas lá também tem a Chapecoense e o Novo Horizontino, né? No nosso, Volta Redonda deu uma caída, o Avaí é um time de tradição, o Operário campeão, o América também tradicional, o Juventude também, né? Mas lá também tem. É claro que o Caxias é time de Série C, mas também é um time muito tradicional e tal. Né? Mas aí lá também acaba destoando um pouco, tem Sampaio Corrêa, a Tombense e o Cianorte, né? Mas enfim, passando os 2 melhores, os 2 se enfrentam, né, de cada grupo, e aí a final, né, a semifinal dia 20 e 27
de maio, jogo de ida e volta, e a final também ida e volta, dia 3 e 7 de junho, perto da Copa do Mundo, semanas antes da Copa começar, e a final é no domingo, porque todos os jogos são de semana, acho que tem uma rodada que eu vi lá que é no final de semana, não sei porquê, talvez, sei lá, não sei, na Série B não sei como é que também tá esse calendário, mas a final é no domingo, o jogo de volta, né, pelo menos, né, o primeiro jogo é de semana, tá? E aí, quanto à Série B, vamos já falar aqui agora, sem dar bobagem, sem perder tempo, pra gente já ir pro final aqui, pra você não reclamar que tá cansativo esse resenha. E aí, o que será a Série B? Qual que é o problema da Série B, né? A gente teve aí esse final de semana aí a tabela. Pô, e aí não, loucura, mano. Eu não vou mostrar pra vocês aqui, mas lá no resenha tem novamente a tabelinha lá que eu mandei. Vocês podem também dar um Google aí, né, pra vocês terem aí as informações. Vai ficar muito ruim aqui pra conseguir colocar as imagens aqui agora. Então vou ficar devendo aqui pra vocês. Mas o que acontece com a Série B, né, gente? Série B, saiu a tabela. Nossa estreia é sábado contra o Ceará, né, às 4 da tarde, fora de casa. Depois teremos o Operário aqui em casa, e aí eu vou falar melhor depois, que é esse jogo que é o problema. Depois o Botafogo fora dia 5, 8h30 da noite no domingo. O ruim é que é 8h30 da noite no domingo, pelo amor de Deus. Lá em Ribeirão Preto, quero muito ir pra lá, mano, mas sair de lá 10h30 da noite pra chegar aqui sei lá, de madrugada é lascado, hein, mano. Enfim, vamos lá. Vamos ver. Aí contra o Fortaleza aqui dia 12, horário ótimo, 4 da tarde de domingo. E contra o Náutico dia 18, né, no outro final de semana. No sábado, né, pelo que eu percebi aqui, às 18 horas, né. Esse jogo do Náutico vai passar na Sport TV, né, e pra eles lá na Globo. Aqui pra gente, provavelmente Sport TV Premier. E aí os outros jogos vão ser todos assim bem seletivos. Inclusive gostei muito porque eu gosto da transmissão da ESPN, mas essa pegada essa questão da ESPN por muitos jogos da Série B naquela conta mais cara, que você tem que pagar uma outra conta para você ter acesso aos jogos, pelo menos no ano passado foi assim, eu achei um absurdo. Acho muito zoado isso daí. Então, nessa edição da Série B, teremos um monte de canais transmitindo. Talvez, pelo que eu vi alguns falar, acho que é o recorde. Pô, muito legal pra nós, bem sendo que estamos aí na Série B. Então, é importante, né? Ter bastante canal, bastante opção pra gente poder assistir, pensando principalmente nos jogos fora, que a gente não vai conseguir estar todos aí, né? Claro. Esse Brasilzão aí afora. Então, bem por cima pra vocês aí se ligarem, né? A Globo vai passar lá em Pernambuco, os jogos mandantes do Náutico. Aí a gente tem o Sport TV, o Premier, para os jogos do Náutico em casa e do São Bernardo. Então, nossos jogos aqui terão transmissão na Sport TV e no Premier. Espero que a gente não precise, porque tem a GETV também nisso, né? Além da Sport TV e do Premier, também pode ter a GETV, né? E aí vai depender também, mas vai ser também jogo mandante nosso e do Náutico, né? Mas acho que é um jogo por rodada. A Rede TV também vai transmitir, né? Essa também saiu agora, no final de semana, que eles vão continuar transmitindo, né? Exibição na TV aberta dos jogos selecionados aos sábados, 4 da tarde. Então, por exemplo, um jogo... não, do Náutico não. Mas o do Ceará, eu acho que a estreia contra o Ceará vai ser na Rede TV também. Então, pô, muito bom. Transmissão na Rede TV, canal aberto, né? No canal GOAT, exibição no YouTube dos jogos selecionados em variados dias da semana. Então, podem ter vários jogos, né? Eu acho que talvez pode ser que seja um jogo por rodada. Um jogo por rodada, né? E aí isso vale para os demais clubes mandantes que não sejam o Náutico e o nosso Tigre do ABC, né? E aí isso vale do Rede TV, do GOAT e dos próximos que eu falar também. Aí 2 jogos por rodada. Entra a X Sports, X Sports, sei lá como fala. Vai passar em TV aberta streaming, que é o YouTube deles, e o canal que tem na TV aberta, que é o HF lá, que acho que era o canal 21, né? Pra mim não tem canal 21, mas tem lá o X Sports lá. E vai passar 2 jogos por rodada, né? E assim como o Sportnet, né? Só que o Sportnet não tá claro aqui se é no canal Sportnet, porque eles também têm um canal Sportnet Plus. E aí também tem a assinatura deles pra isso, né? Espero que não tenhamos tantos jogos nesse Sportnet Plus, que é mais difícil de conseguir do que até da ESPN, né? Que aí, na verdade, a ESPN entra o Disney Plus, né? Que a ESPN vai passar 3 jogos, até 4 jogos por rodada. Então são muitos jogos, né? Na ESPN. E aí entra, acho que todos os canais deles. E a Disney Plus. Só que a Disney Plus são até 9 jogos. E aí conta todos os jogos, tirando o de São Bernardo ou o do Náutico. Que é capaz da CBF não colocar o jogo nosso no mesmo dia, tipo, vai ser um jogo em casa nosso, um jogo do Náutico na outra rodada e assim por diante, se não me engano. Eu não cheguei a comparar aqui, mas eu não duvido que seja dessa forma, para que a Disney Plus tenha 9 jogos por rodada e aí um jogo vai ser exclusivo da Globo, né? Seja Sport TV, Premier, GETV ou a própria
A Globo lá do Nordeste, tá? E é isso, acho que mais novidades da Série B a gente não tem. O que eu ia falar que achei absurdo é que o nosso primeiro jogo em casa contra o Operário marcaram pra uma quinta-feira às 17h30, um jogo à tarde de semana. Todo mundo trabalhando, irmão. Como é que alguém vai pra esse jogo, mano? Se tá difícil colocar público com esse Roberto Graziano sem vergonha, colocando preço caro no ingresso, sem divulgação de nada, como é que vai colocar um público decente, mano? Vai ser um fiasco total, vai ser vergonhoso. Vergonhoso, não dá, mano. Espero que, de alguma forma, eu vi todo mundo falando que não tem como mudar isso, mas sei lá, eu ainda tenho alguma esperança que o clube consiga mudar esse horário, pelo menos pra 7h30. Não dá, gente, não dá pra ser 5h30, mano. Não dá, mano. 6 horas, 6h30 seria péssimo também, não tem como, mano. Quem sai do trabalho às 5 horas chegaria às 5h30, que mora perto, né? E que trabalha muito perto do estádio, lembrando. Porque você sai com uma cidade para depois das 5h30, 6 horas, né? Então você tem que trabalhar perto pra você conseguir chegar no estádio ainda, né? Então, mano, vai ser ridículo, mano. Vai ser ridículo. Eu não sei se isso tem a ver com o São Bernardo, se isso é coisa da Rede TV, Não é Rede TV, né? Quem que vai passar o jogo? Nem sei ainda. A tabela CBF lá fala quem que vai passar o jogo. Mas, é jogo em casa, né? Então é Sport TV, é Premier. Então, assim, é Sport TV, é Globo, é São Bernardo. Quem que colocou um horário desse? Até agora os outros horários estão ok. É claro que os jogos fora pra gente não importa, mas pros mandantes são horários bons. Agora, o jogo nosso contra o Fortaleza também é ótimo, 4 do domingo. Agora, 5h30 de quinta não existe, gente. Até pra quem vai assistir, que audiência vai assistir 5h30 um jogo, mano. Tá todo mundo saindo do trabalho e tudo mais. Não tem isso, mano. Não existe. Olha, com isso eu acabo de falar da Série B aqui. Depois a gente fala um pouco melhor aí sobre o campeonato. E pra gente fechar aqui a nossa live de hoje, eu falei aqui da Sul-Sudeste, né? Falei da Série B. Falei um pouco das contratações aí, dos que vieram, né? Do Mirai e o Daniel Amorim. Gostaria que viessem mais nomes, mas a gente não tem aí nada de ideia de quem possa vir, né? Pro São Bernardo aí. E pra fechar, a gente tem aí o assunto pra gente fechar aqui o programa de hoje, que acho que é o que deu um pouco de notícia nos últimos dias, né? E envolve diretamente São Bernardo, que é a compra da SAF do Guarani pelo Roberto Graziano, né? Que tem um interesse aí, né? Dessa compra. Tem uma página lá que chama Souza F Oficial, a Fagner Ramos, né? Um jornalista, imagino, que tá falando sobre a possível compra da SAF do Guarani. Então, até eu compartilhei lá nos stories, né? Recomendo vocês assistirem depois, porque tá falando sobre essa questão aí da compra da SAF, né? Se vai acontecer mesmo e tudo mais, porque se isso acontecer, pode ser que precise envolver a venda da SAF do São Bernardo. E claro que como aqui não é só SAF, vai precisar vender o clube, né? A menos que ele mude, né? Porque teoricamente o clube não tá no nome dele, tem várias questões que a gente já falou aqui. Talvez o filho dele fique como dono e talvez, né, a SAF passe para uma outra pessoa, né? Enfim. Então, assim, tem muitas coisas aí que podem movimentar os nossos bastidores aí nas próximas semanas ou meses, né? É claro que esse assunto sempre, de vez em quando, tornou assunto, né? Alguém fez matéria sobre isso. Esse Fagner é só um a mais que tem fazendo, com todo respeito, tá? Não tô falando que ele. Só querendo dizer que sim, vários já falaram sobre isso. Mas esse artigo do Fagner é bem interessante, que eu dei uma lida lá, porque explicando os detalhes do interesse, né? Que agora tá assim. O Guarani, pelo que eu vejo, quer fechar isso esse ano. Então, esse ano alguém vai ter que assumir essa parceria com o Guarani. E dizem que o Roberto tá muito interessado. Pra quem não sabe, ele já é o dono do estádio lá do Brinco, né? Então, isso muito antes do São Bernardo, tipo, sei lá, deve fazer já uns 10 anos que foi leiloado o estádio, ele arremeteu lá e tal. Enfim, então é isso. Então, olho aí nessa movimentação que pode acontecer nos próximos meses e pode envolver a gente, diria indiretamente ou quase diretamente, né? Por conta de ser o mesmo dono, né? O Robertinho, né? O que eu falo bastante aqui, né? Gente, e pra fechar aqui, eu esqueci de falar de um nome, né? Eu esqueci de falar do Luizão, de contratação. Eu falei que só do Mirai e Daniel Amorim, mas, né, o Luizão, pô. O Luizão também chegou aí né, com o zagueiro aí, veio do West Ham, mas na verdade ele estava no último clube no Criciúma, né, ele pertencia ao West Ham ainda, mas ele jogava na equipe B, diga-se, é bom deixar bem claro. É um cara que era a revelação de São Paulo, foi pra Inglaterra muito, muito novo, jogou muito tempo nas categorias de base lá, não teve espaço no futebol europeu, veio pro Brasil, né, jogou ano passado no Criciúma. Eu vi notícias dele que tava com boatos com outros times aqui do Brasil pra ele atuar, e aí vai vir pro São Bernardo. Eu não tenho opinião nenhuma, né? Eu não sei se isso é bom, porque é um cara que parece que nem no Criciúma ele serviu pro time principal, jogou no time B deles também, no time sub-20, sei lá o que. É novo, né? É bem novo, pode ter potencial. A gente às vezes acerta com alguns jogadores que a gente traz de outros times pra ganhar rodagem aqui, ser vendido depois, e a gente fez isso com o Ítalo, por exemplo.
lá em 2022, né? Então, e eu lembrei dele porque também é zagueiro. Mas é isso, galera. Então, não tem o que esperar do Luizão, né? Só mesmo o tempo vai dizer. Não sei se ele vai. Talvez ele jogue, né? Até porque também o Pablo nem sequer jogou, né? Nada de Pablo, né? O Pablo tá machucado, pelo que eu te falar e tal. E zero sinais de. Né? A gente não tem informação nenhuma de dentro do clube, né? Então fica difícil. Mas é isso, galera. Então, fica aqui. Nossa revista, podemos dizer assim, semanal, tá ao fim. Chegou ao fim. Obrigado a você que ficou comigo até agora, até esse momento. A gente tem uma passada aí em tudo, né? Que cerca o nosso Bernou aí, né? Série B, Sul-Sudeste, Copa do Brasil. Amanhã tem jogo contra o Joinville, jogo decisivo. Vai passar na Amazon Prime, né? Pra quem ainda tá se perguntando aí, não souber. Então, transmissão aí no canal da Amazon, lá no streaming. E semana que vem, como eu disse lá no começo aqui do nosso resenha, provável que eu faça uma live com um convidado, que aí a gente vai debater bastante aí sobre a estreia na Série B. Quem sabe também sobre a quarta fase da Copa do Brasil, né? Que vai ser semana que vem. E semana importantíssima aí no nosso calendário. E os jogadores que treinem bastante, porque vai ser puxado pra eles. Mas é isso, galera. Então, tamo junto, valeu. Mais uma vez, deixar like, comentário, compartilhar, mesmo depois aqui da live, né? Desse programa aqui. E tamo juntão. É nóis, vai Bernou. E até a próxima. Fora Catalá, né? Fui.